Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma das edições da Salvate Capa Vermelha, os heróis mais poderosos da Marvel, e mais uma das edições imperdíveis. Bom, na minha opinião, imperdível. Eu sei que tem várias vezes aqui que eu venho e digo que são imperdíveis, mas cara, são materiais de alta qualidade e que eu acho que você não vai encontrar com tanta facilidade. São relançamentos de histórias muito interessantes, muito clássicas, e que eu acredito que tem um pouco espaço para aparecer de novo. Não acho que você vai ficar encontrando isso toda hora, não acho que isso vai ficar sendo relançado. Então, por isso que eu classifico esses materiais como imperdíveis. E Mulher Hulk, isso mesmo, Mulher Hulk, edição número 80 da Salvate Capa Vermelha, é uma dessas edições imperdíveis. Rodrigo, Mulher Hulk é uma edição imperdível? É, pela qualidade, pela raridade do material, e pela importância desse material no mundo dos quadrinhos que você lê hoje. Rodrigo, Mulher Hulk é importante para o mundo dos quadrinhos? Sim, muito, e você não faz ideia de como, tá? Mulher Hulk, por incrível que pareça, é um divisor de águas de verdade na forma de se contar histórias, nas narrativas de histórias de super-herói dentro do universo Marvel, e obviamente influenciou toda uma geração de quadrinhos e escritores depois disso. É um material muito influente, muito importante e muito bom. Ele não é simplesmente influente, ele é legal mesmo. São histórias divertidíssimas, com bastante ação, uma ação anos 80, mas ainda assim com alguma ação. E realmente histórias agradáveis, histórias com um senso de humor Marvel, e muito apuradas e muito inventivas, muito modernas para a época em que foram escritas. A gente vai entrar em detalhes disso tudo aqui aos pouquinhos, e aí eu vou explicando tudo o que rolou aqui. Mas Mulher Hulk, que tá custando mais caro, tá? As edições da Salvate Capa Vermelha já tiveram reajuste? Ou ainda estão R$ 42,90? Agora eu tô na dúvida. Eu acho que por enquanto o reajuste está na coleção do Homem-Aranha, que passou a custar R$ 44,90, não é isso? É algo assim, tá? Bom, mas é R$ 42,90 ou R$ 44,90, algo assim. Mulher Hulk traz pra gente uma enorme seleção de histórias. É uma daquelas revistas mais encorpadas, que traz pra gente Savage She-Hulk número 1, que é a origem, a primeira aparição da Mulher Hulk, e Sensational She-Hulk do número 1 ao 8, que é a revista mensal que ela ganhou no fim dos anos 80, tá? E a gente vai explicar aqui tudo direitinho. Esse material impecável, espetacular, naquele programa gigantesco, que eu sei que tem uma galera que não curte, mas eu sei que também tem outros que amam. E eu adoro fazer esses programas, e vai ser grande, tá bom? Então se prepara aí, que a gente vai falar e destrinchar tudo que tem nessa edição ao longo aí de 300 minutos, quase um tempo inteiro de um jogo de futebol. Vambora! No início dos anos 80, a Marvel estava vivendo um período bem peculiar, tá? Que estava rolando na televisão a série do Hulk. Cara, aquela série do Dr. Banner, que não era nem Bruce Banner, era o David Banner. Eu cresci vendo isso, tá? E eu adorava. Engraçado que todo mundo sabe quem é o Hulk, principalmente por causa daquela série. Uma coisa legal, que tinha o Lou Ferrino pintado de verde, aquela coisa espetacular, né? Então, no início dos anos 80 tinha o seriado Hulk, que era um relativo sucesso, e a Marvel ficou com uma pulga atrás da orelha. Por quê? Porque uma coisa muito comum de se fazer em qualquer mídia é fazer a versão feminina dos personagens, como rolou com trocentos personagens, tanto da DC quanto da Marvel, e obviamente também isso estava acontecendo na televisão. O caso aconteceu com o Homem 6 bilhões de dólares, tinha lá a série e tudo mais, 6 bilhões ou 6 milhões, não interessa, que é um seriado de 40 e poucos anos atrás. Bom, mas tinha esse filme, esse seriado, até que resolveram fazer a versão feminina e fizeram lá a Mulher Biônica, que era nada mais nada menos que a versão feminina desse personagem. Preocupados com isso, eles pensaram, cara, se a bodega do canal resolver inventar uma Mulher Hulk, fudeu, porque a gente nunca inventou uma Mulher Hulk. E se eles inventarem, eles vão ser os donos dela. Então a gente tem que inventar primeiro. Então a Marvel correu para criar uma versão feminina do Hulk, com medo de não ter como trabalhar com ela depois, justamente pelos direitos ficarem pela televisão. Foi chamado às pressas ali, ninguém mais, ninguém menos que Stan Lee, cara. Stan Lee não trabalhava mais como roteirista de quadrinhos, ele era editor e tudo mais. Ele não estava mais preocupado em escrever histórias, mas ele ficou incumbido da missão de criar uma versão feminina para o Hulk.
E aí foi lá e criou, obviamente de maneira brilhante, como sempre, criou uma versão extremamente interessante e original para essa personagem. Junto com John Buscema, que nem desenha e nem é um cara importante, né, para o mundo dos quadrinhos e para o mundo da Marvel, os dois criaram a personagem Mulher Hulk, ou She-Hulk, na revista Savage She-Hulk número 1, lá do início dos anos 80. Essa revista está aqui publicada, tá? É um material que não é tão difícil assim de ser encontrado, até porque foi relançado recentemente num material da própria Salvat, que eu também fiz review aqui, que é a edição Salvat capa preta, daquela parte dos clássicos, Origens dos anos 70. Tem review aqui no canal, e naquela edição que tem um compilado de várias origens dos anos 70, se eu não me engano 79 a origem dela, tem essa da Mulher Hulk. E aqui ela tá de novo, tá? A gente não vai entrar em grandes detalhes a respeito disso. É uma criação de Stan Lee, obviamente é foda, com a arte sensacional de John Buscema, e é o que todo mundo sabe. É a prima do Hulk, uma advogada que estava afastada dele e tudo mais. O Hulk tá passando por ali, o Hulk não, o Banner tá passando por ali. Ela acaba sofrendo um atentado justamente por ela ser advogada, filha de policiais e tudo mais. Ele faz uma transfusão de sangue para ajudar ela a não morrer, e ela se transforma numa Mulher Hulk. Pá, ótimo! A partir dali, essa personagem teve um relativo sucesso e começou a crescer bastante em importância dentro da Marvel, tá? E, consequentemente, ela foi ganhando participação em revistas e foi crescendo com isso, até chegar no ponto que interessa pra cá, mas a gente já vai entrar nisso aí. Então, Savage Hulk, essa primeira aparição da Mulher Hulk, a origem dela, tem na revista Origens dos anos 70 Marvel, que é justamente essa que tem review aqui no canal, e também tem em Origens dos Super-Heróis Marvel número 2, edição da editora Abril, lá de 1500 anos atrás, com a lombada quadrada, uma revista que tem os X-Men com a arte do Todd McFarlane na capa, tá? E essa capa deve estar aparecendo aqui, provavelmente está aparecendo essa revista aí. Então já foi publicada e republicada no Brasil, você consegue encontrar. Esse material também tinha saído nos anos 70 mesmo, mais ou menos no mesmo ano de origem, numa revista, na verdade saiu em 82, agora eu lembrei. Saiu em 82, numa revista da RGE, que eu não gosto muito de contar a fase pré-editora Abril, porque era tudo meio caótico, tá? Mas saiu também em 82 na revista da RGE, tá? E só, fechou por ali. Os anos se passaram, tá? A Mulher Hulk fez parte do Quarteto Fantástico. Meu Deus, Rodrigo, ela fez sim, cara. Ela foi uma das integrantes do Quarteto Fantástico por muito tempo. Ela entrou no lugar do Coisa quando em Guerras Secretas, você leu Guerras Secretas, né? Tem review aqui no canal e é um material assim, daqueles totalmente imperdíveis. Não pela qualidade não, que a qualidade é até meio caída, a verdade é essa. Mas por ser um momento muito emblemático e importante para os quadrinhos, não só da Marvel, como para os quadrinhos como um todo. Durante Guerras Secretas, na verdade após Guerras Secretas, o Coisa não volta para a Terra, ele não volta depois das guerras. Então o Quarteto Fantástico se tornou um trio e a Mulher Hulk entra no lugar do Coisa e fica lá por muito tempo. Então ela por muito tempo passa como uma personagem integrante aí. Até que no fim dos anos 90, mais precisamente em 1989, eles querem trazer a Mulher Hulk de volta para um título próprio e tudo mais. E chamam um cara que é assim, um dos grandes monstros, um dos grandes santos deuses do mundo dos quadrinhos, cara. Que é um cara chamado John Byrne. John Byrne é um dos caras mais importantes e influentes dos anos 80, tá? Ele é influente, importante como um todo para o mundo dos quadrinhos. Mas ele fez algumas coisas extremamente memoráveis, fantásticas e sensacionais nos anos 80, cara. Porque, além de todo o brilhantismo dele, na parte do roteiro, de realmente ele criar coisas novas, fazer histórias extremamente divertidas, aventurescas, com roteiros muito bons. Além de tudo isso, tá? Esse cara ainda desenhava as histórias. Eu não desenhava pouco não, tá? Ele não era, por exemplo, Todd McFarlane, na minha opinião, desenha muito, mas escreve pouco. Tem boas ideias, mas não conduz tão bem roteiros. E a gente tem alguns outros exemplos se a gente for queimar um pouco a cabeça. Porém, John Byrne é um gênio nas duas artes. Tanto na arte de contar histórias, quanto na arte de ilustrar as próprias histórias. Tá? John Byrne fez um trabalho incrível, fantástico, fenomenal e inesquecível. Um dos melhores de todos os tempos no Superman. Que é algo assim realmente esplêndido. Existe uma edição da Eagle Moss, tá?
O Homem de Aço. Se você tiver a oportunidade de comprar, tem review aqui no canal, um review de 2000 anos atrás. Se você tiver a oportunidade de comprar, compra. É só o símbolo do Superman na capa, ele abrindo a camisa. É só esse símbolo. Você vir no sebo, você vir na banca, compra essa edição que é linda, cara. É um material muito bom. Tomara que a Panini um dia lance uma coleção com essa fase do John Barney. John Barney fez outros trabalhos também. Fez o trabalho justamente Quarteto Fantástico. Foi um trabalho ótimo. Fez um trabalho com a Tropa Alpha, que é um grupo de personagens assim, porra, Tropa Alpha. Eu vou ler Tropa Alpha. Cara, Tropa Alpha com o John Barney. É um material bacana. E ele tem mais trocentos outros materiais. Dono de uma arte impecável e de um roteiro muito bom, John Barney recebe a incumbência de escrever Mulher Hulk. E liberdade criativa. E isso foi o fundamental para que ele pudesse criar algo totalmente novo na forma de se contar histórias em quadrinhos. Tá? E onde está essa originalidade e essa inovação na Mulher Hulk? Cara, em 89, antes de qualquer um sonhar em fazer isso nas HQs super-herói, John Barney fez a Mulher Hulk quebrar a quarta parede. Uma coisa que hoje é tão comum e tão falado, todo mundo adora falar, quebrou a quarta parede, tudo mais. Eu particularmente acho esse termo uma merda, mas como é o termo que existe pra gente falar disso, não tem jeito. Mas o que muito se fala hoje, principalmente do Deadpool, que é o maior expoente dessa arte de conversar com o leitor, a Mulher Hulk faz isso com uma maestria em 89 e ensinou para todo mundo como fazer depois. Porque ela fez e ninguém conseguiu fazer igual. Porque o que ela faz é muito bom, tá? Ela brinca demais, na verdade o Barney, mas as histórias dela brincam demais com a questão de ser uma revista em quadrinho. E isso é genial na forma que é apresentada aqui na revista. Material que revolucionou justamente por isso. Por ser um personagem que sabe que faz parte de uma história em quadrinho e que todo mundo da criação das histórias está influindo ali e ela interage com isso de uma maneira realmente bem inovadora, bem nova, bem única para aquele momento. Depois outros vieram fazer isso, mas começou mesmo com a Mulher Hulk. Então foi uma tirada de gênio do Barney e que gerou uma revista que fez um sucesso enorme. Mulher Hulk durou 60 edições, tá? E você vai ficar com um enorme gostinho de quero mais aqui. Então já vai se preparando, cara. Você vai ver o programa, vai ficar com vontade de comprar. E depois que você terminar de ler, você vai falar, pô, mas eu quero as outras 52 edições. Nem toda, aí tá a parada. Além de você querer a revista, como eu também queria ler o resto, nem tudo foi escrito pelo Barney. O Barney fez as 8 primeiras edições, que são justamente as que estão aqui. E depois ele saiu do título. Depois ele voltou e escreveu mais alguns números, espaços, assim. Mas ele escreveu as 8 primeiras e definiu como seria a revista. E tá aqui completo. Então, se ligou na importância disso aqui, né? Todo esse material só foi publicado uma vez no Brasil. Não tenho registro disso ter saído mais de uma vez. Tá aqui compiladinho as 8 edições originais de Mulher Hulk de John Barney. Desenhadas e roteirizadas por ele. Material histórico, clássico, importante e influente para o mundo dos quadrinhos, extremamente divertido e extremamente imperdível. Posso parar o review por aqui, mas não vou parar, mas vocês já entenderam o que vem daqui pra frente. Aí agora eu vou falar de cada uma das histórias. Onde saiu, já sabem como é que funciona, mas eu uso esse tempo justamente para quê? Para eu parar a câmera, porque vocês sabem que eu só consigo gravar em torno de 12 minutos. A cada 12 minutos eu tenho que parar e continuar falando. É o preço de filmar em HD com uma câmera que não consegue filmar continuamente. Um dia isso vai ser resolvido, mas ainda não, porque eu não tenho dinheiro. Dominando aqui completamente a arte da transição rapaz, um plano de sequência lá Alfred Hitchcock em Festim Diabólico, olha que coisa espetacular. Bom, vamos destrinchar então aqui a revista Mulher Hulk. Pá! A gente começa com Savage She-Hulk número 1. Já falei dela, a primeira edição lá do Stan Lee, do John Buscema, material espetacular, fenomenal. Já falei antes, foi publicado, então isso está superado. Vamos começar então com as revistas da Sensational She-Hulk, que é um material que realmente interessa pra gente, esse material totalmente novo e inovador, tá? Em Sensational She-Hulk, a gente vai acompanhar justamente essas histórias totalmente novas, modernas e espetaculares do fim dos anos 80. A gente começa com Segunda Chance, que é uma tentativa de reestabelecer a personagem. Aqui o material ainda está contido, a gente já vê uma revista divertida, descontraída,
com uma aventura bem engraçada, divertida mesmo, mas que ainda não tem toda essa inovação na sua forma narrativa. Tem algumas coisas legais que a gente pode pontuar aqui que vão aparecer ao longo dessas 8 edições, tá? A primeira são as capas das revistas, são muito boas, são sempre muito interessantes, são sempre bem divertidas e bem brincando já com essa questão da quarta parede, tanto que ela já começa assim, falando com você que está comprando a revista, ela já está segurando a própria revista dela, número 1, lá do Stan Lee, e conversando contigo, então já é alguma coisa legal. Outra coisa interessante é a sensualidade das histórias aqui. As personagens, isso é uma coisa muito comum do fim dos anos 80, as personagens usam roupas muito sensuais, tem desculpas para ficarem seminuas, a roupa rasgar e tudo mais. Isso acontece tanto aqui quanto em X-Men, e todo esse material dessa época é uma característica da época. Particularmente eu não tenho nada contra, acho legal essas belas heroínas aparecendo com pouca roupa, e a Mulher Hulk aqui tá bem sex symbol. Uma coisa que ela seguiu até os anos 2000, cara. Você pega materiais dela dos anos 2000, você vai ver ela usando um maiô, sempre bonitona, na arte do Frank Show, ou de seja lá quem for. É sempre agora que eles estão dando uma tirada desse tipo de narrativa visual, mas isso é uma coisa muito comum. E uma outra coisa legal, isso é uma mera observação, vendo aqui as revistas, o John Byrne devia amar moda, cara. Porque o que ele brinca com o vestuário, no caso aqui da Jennifer, né, da Mulher Hulk, mas isso é uma coisa que você vê nas revistas dele muito. O Alan Davis também gosta de brincar um pouco com isso, eles gostam muito de desenhar roupas, tal, e ela tá sempre aqui, tem sequências dela experimentando roupas, então isso é só uma mera curiosidade, tá? Porque cagou de... Bom, primeira história, vamos lá. Primeira história foi publicada em Sensational She-Hulk, em 1989. Aqui no Brasil, esse material foi publicado em Grandes Heróis Marvel número 36, que trouxe as 3 primeiras edições de Sensational She-Hulk. Então as 3 primeiras revistas que eu vou falar aqui contigo estão publicadas em Grandes Heróis Marvel 36, uma revista de 1992 e que não é tão fácil assim de se encontrar, tá? Porque a revista da Editora Abril, antes dos anos 2000, né, que é o grande foco das revistas, já é assim alguma coisa que você não vai ter uma facilidade de encontrar num bom estado e tudo mais. Grandes Heróis Marvel da Mulher Hulk com a capa, você não vai achar, tá? Eu não sei nem se eu tenho essa revista, então é um material com uma grande dificuldade de você encontrar. E nunca foi publicado de novo. Essas histórias, essas 8 edições do John Byrne são edições que saíram no Brasil, mas todas de forma única dentro das revistas da Editora Abril. Se você não comprou na época, se você não encontrar no sebo, já era. Não tem onde comprar isso de novo, não tem onde ler. Não existe uma republicação da Panini nem nada disso. É um material antigo e que ficou no passado, tá? Embora seja importante, divertido, fenomenal, tá lá no passado. E tem que contar agora com a boa vontade da Mulher Hulk voltar aos holofotes para a Panini talvez se interessar em lançar a coleção histórica Marvel Mulher Hulk, é algo que eu acho bem improvável. Nessa primeira história a gente vai ver a Jennifer, a Mulher Hulk, se realocando no universo Marvel, ela voltando à ativa e ela voltando a se estruturar com o emprego e tudo mais, tá? Nessa primeira história ainda é uma historinha só divertida, legal. A gente vai ver o Mestre do Picadeiro aqui como o principal vilão. Ela inicia a revista numa demonstração de poder dentro de um circo que vai gerar uma série de situações ali. Por trás tem um plano de fundo, um vilão envolvido nisso, um vilão misterioso e extremamente tosco, na verdade é um grupo bem tosco, que vai se desenvolver nas próximas revistas. Aqui essa questão de conversar com o público, com a gente e tudo mais, com o leitor, ainda é algo que não começou. O Byrne vai começar realmente a trabalhar isso a partir da próxima edição. E ele já chega chutando a porta na próxima edição, tá? Material bem bacana. A segunda edição, O Ataque dos Terríveis, Homem-Sapo, uma edição também na Grandes Heróis Marvel número 36, essa que você já viu a capa ali, tá? Aqui a gente já tem ele brincando, mas brincando mesmo, de fazer essa questão da Mulher Hulk ser uma personagem de história em quadrinhos. Mulher Hulk está reorganizando sua vida, ela está conhecendo seu novo apartamento, que a
que a Vespa tá emprestando para ela. Ah, eu não moro mais aqui e tal, pode usar e tudo mais. Beleza. E aí tá tudo bem. Só que esse quadro já começa com um clipe desenhado, né? Um clipe no alto da página e um aviso do Tom DeFalco. Tom DeFalco, vocês já devem ter ouvido aqui em algum programa, já devem ter visto o nome dele em vários lugares. Tom DeFalco é um dos grandes nomes da Marvel de todos os tempos. Foi um escritor do Homem-Aranha por muito tempo. Foi editor da Marvel, editor geral da Marvel. Um cara extremamente importante para o mundo dos quadrinhos da Marvel. O Tom DeFalco nessa época era o editor da Marvel. E a revista começa com um bilhetinho dele nessa página, reclamando com o John Barney, falando, cara, que história é essa que tu tá escrevendo? Tá? Eu vou começar aqui, porque nessa página aqui, é uma página dupla enorme, simplesmente da Mulher Hulk e da Vespa no apartamento delas. É isso aqui, tá? Eu não sei se eu vou conseguir essa imagem, então eu mostro aqui pra vocês mais ou menos. Vocês sabem que eu odeio fazer isso, mas é o que tem. Elas simplesmente chegaram no apartamento, ah, que apartamento lindo, eu vou te emprestar esse apartamento, tô morando aqui. É só isso que tem na página. É uma página de um apartamento. E aí tem o bilhete do Tom DeFalco. Bob, né, ele tá falando com o Barney. Isso aqui é a página dupla. Cadê a ação, cara? A grandiosidade cósmica. A magnificência que é a Marvel. Tom. Então, tipo, cara, que porra é essa que tu tá fazendo? Tu tá escrevendo a história da Mulher Hulk pra Marvel. Você tá desenhando você tá gastando uma página dupla da revista com uma ilustração de um apartamento. Dali pra frente, a gente vai ver o desenrolar dessa história com esses vilões toscos e tudo mais, com vários recadinhos do Tom DeFalco pro John Barney, e o John Barney devolvendo os recadinhos. Não, calma, cara, calma. A parada vai ficar boa na próxima página. E ele chega, cara, não, isso aí não tá legal. E eles vão discutindo isso, e a história vai ficando louca, vai acontecendo várias coisas bizarras. Inclusive a Mulher Hulk perdendo um pouco de roupa, né? Além de demonstrar sua força em vários momentos oportunos, ela também fica com menos roupa quando é oportuno. E aí a gente vai desenvolvendo essa história que é extremamente divertida, que vai envolver vilão do Aranha, que vai envolver um plano louco desse grupo de vilões. E a Mulher Hulk vai ficar com menos roupa ainda. E a gente termina com o final daqueles, meu Deus, o que vai acontecer na próxima edição e tal, com a arte fantástica do John Barney. Mais uma história incrível, sensacional, espetacular e imperdível, tá? Esse material realmente é muito legal e vale muito a conferida, cara. É muito bacana mesmo. Já na edição número 3, a gente já tem uma participação especial, que é o Homem-Aranha, tá? A gente já teve uma participação de um vilão do Homem-Aranha na edição anterior. Afinal de contas, a Mulher Hulk ainda não tem uma galeria de vilões e tudo mais. Então, eles começam a usar também um artifício, porra, bem obrigatório, né? O uso de outros heróis já estabelecidos, grandes pilares, aparecendo nas revistas iniciais desses. Embora a Mulher Hulk já tenha sido Quarteto Fantástico por muito tempo, então ela já é conhecida. Mas é uma forma de você alavancar vendas. Nada melhor do que botar o Homem-Aranha na revista, né? Então a gente tem um Homem-Aranha aqui, porra, sensacional, participando da revista, numa história, porra, extremamente engraçada, e que aí ele vai continuar brincando com isso, cara. Tem uma sequência aqui, uma página inteira, que é uma página que a Mulher Hulk conta uma piada pra gente, cara. E é só isso. E sai completamente do contexto da parada. A revista vai começar, não só essa edição, né? As histórias dela vão começar a brincar muito com essa questão de... Cara, eu tô dentro de uma revista, eu posso fazer o que eu quiser. Ela vai parar de respeitar distância, tempo. Ela vai começar, tipo, eu tô atrasada pra chegar no emprego. Porra, ela fala pra gente, cara, eu não vou até o metrô, pegar o metrô, que eu não vou conseguir chegar. Eu vou pular de quadro. E aí ela atravessa de um quadro pro outro. Ela tá em casa, ela atravessa, ela passa no meio dos quadros e o outro quadro já é o do emprego dela. E ela já chega no escritório. Ela fala, porra, cheguei rapidinho, tá ótimo. E ela vai brincar com isso, ela vai rasgar a página, ela vai falar com a gente bastante, ela vai reclamar e ponderar coisas com o próprio John Barney e falar, Barney, porra, esse é o vilão que tu vai botar pra eu... É isso que tu vai fazer e tal. Então isso vai ser uma constante em todas as revistas. Essa brincadeira de metalinguagem, de outros personagens dentro da história
não entenderem nada do que tá acontecendo. Porra, por que você tá falando isso? Ou de personagens entenderem, conversarem sobre isso com ela e ensinarem coisas pra ela. Isso vão ser coisas realmente constantes ao longo de todas as edições. Então não vai ser simplesmente um fato isolado de em um momento das 8 edições ela olhar pra... Ah, gente, não. Isso é uma coisa narrativa da história. Isso vai acontecer 3, 4 vezes por revista. Ela vai realmente brincar com a questão da metalinguagem e com a questão dela saber que ela é uma personagem de história em quadrinhos. O que acaba deixando o material realmente muito diferente, cara. E que é o que é diferente do Deadpool, porque o Deadpool não chega a fazer isso. Ele tá sempre conversando com a gente, como ele faz no próprio filme e tudo mais. Mas ele não extrapola esse ponto de ter esse total controle e domínio de tudo, que nem a Mulher Hulk tem, tá? Essa história aqui é bem legal, esse grupo de vilões é bem bizarro, e essa história aqui é bem bizarra, tá? Vai acontecer umas coisas extremamente toscas, divertidas e tudo mais. Obviamente com a Mulher Hulk usando pouquíssimas roupas, no caso aqui ela só tá usando um biquíni, e é ótimo. Depois a gente vai para a edição número 4. A edição número 4 já não está contida em Grandes Heróis Marvel número 36. A edição número 4 foi publicada em Hulk número 111, de setembro de 92. A partir daí a gente vai acompanhar a Mulher Hulk dentro da revista do Hulk, da Editora Abril, sendo publicada de maneira espaçada. Afinal de contas, as revistas da Editora Abril naquele período, elas eram mixes, só que não eram mixes como hoje, tão certinhos. Embora a revista Universo Marvel, ela não seja um mix completamente fechado, né? Às vezes as revistas variam de um mês para o outro. E era o que acontecia. Esse mês saiu Mulher Hulk na edição do Hulk da Editora Abril, no mês seguinte não. Ela vai aparecer de novo daqui a 2, 3 meses. Então, vão pular algumas edições até a gente ter todas que faltam aqui. Então, em Hulk número 111, a gente tem a revista Alta Desordem. Uma história que vai justamente brincar com essa questão. Vai ter justamente esse desfile de moda que eu te disse. E a Jennifer tá tentando arrumar emprego. E ela vai justamente conhecer uma galera que já foi herói de quadrinhos e vai contar pra ela como viver nessa questão de mundo de herói de quadrinhos. História muito legal. A gente vai acompanhar também algumas outras coisas bacanas. Eu não vou entrar nesses detalhes. Obviamente, Mulher Hulk vai ficar vai ter desculpas para ela diminuir a quantidade de roupas e mostrar a bela pele verde dela. E ela vai cair na porrada com o Metaloid, cara, que é um vilão muito tosco, muito tosco. E aí obviamente, extremamente divertido. Tá? Mais uma história boa, cara. E, na verdade, tudo aqui é muito bom, né? Material de primeiríssima qualidade. Falar o quê? Material espetacular. Depois a gente vai para a revista número 5. E essa daqui Aí ele começa a brincar até com outra mídia, tá? Que é a mídia da televisão. Ela tá sentada em casa vendo televisão e simplesmente ela entra na televisão. E aí ela tá numa história em quadrinho, só que ela tá na televisão da história em quadrinho. E ela vai começar a percorrer pelos programas, pelos canais. Cara, aí a parada ela passa no desenho dos Flintstones, cara. A capa dessa edição é justamente ela no desenho dos Flintstones. Pra ter ideia de onde o John Barney chegou, ele chega nesse ponto. Uma história muito legal, que tem um vilão que tá envolvido nisso e acabou misturando as realidades. Um vilão extremamente tosco, que tem um sino na cabeça. Os vilões são toscos nessas edições. A gente tem participação do Robocop, de outros personagens conhecidos do mundo da televisão dos anos 80, tá? Coisas que eram ícones. E é uma história, daquelas assim, mais uma pra viajar completamente, tá? Material completamente alucinado aqui. Essa edição número 5 foi publicada em Hulk número 114, tá? Então, você vê, você vai ter que catar num monte de revista, tá? É isso aí. Depois a gente vai para a número 6. A número 6 começa um arco em 2 histórias, tá? As próximas 2 edições, a 6 e a 7, elas são uma história só, que vai botar a Mulher Hulk para começar a viajar pelo campo cósmico da Marvel. Ela vai para a parte cósmica da Marvel, numa participação rápida do Quarteto Fantástico, e depois, tem o Javali, cara, um vilão muito tosco,
E o Barney vai encarar essa daí de contar uma história completamente louca no espaço, com uma breve participação do Guardiões da Galáxia dos originais, tá? Naquela época ainda não existia bem essa formação que a gente conhece hoje, não. Tá? E aí numa história completamente zoada e divertida. Essa edição número 6 está na Hulk número 116. E a edição número 7 que conclui essa história está em Hulk 117, tá? A história conclui, porra, tão louca quanto começou. A gente começa a ver alguns devaneios da Mulher Hulk, que ela começa a ter uns sonhos com o Hércules, cara. Ela começa a sonhar com um relacionamento amoroso com o Hércules. A história vai se desenvolver como as outras, cara, com muito humor, de maneira extremamente inteligente, divertida, leve e sem preocupação de ser, porra, de ser uma história... Não, cara, é uma história divertida em quadrinhos, é só isso e cumpre muito bem o seu papel, cara. A grande graça é essa. Pra fechar, a última edição número 8, que foi publicada em Hulk número 118, traz pra gente uma participação do personagem que eu não vou contar pra vocês quem é, que é um personagem extremamente divertido, que vai ajudar a Mulher Hulk a desvendar ela é advogada, e vai ajudá-la a conseguir provas para a promotoria. Ela é promotora, para ela conseguir acusar um cara que está sendo acusado de homicídio, para ter provas para incriminá-lo, tá? Tem essa participação extremamente engraçada desse personagem, tem toda essa questão metalinguística e tudo mais, que é, mais uma vez, extremamente divertida. Infelizmente a revista acaba, você fica com aquele gostinho de quero mais, porra, quero ler mais desse material, onde é que encontro? Não tem, tá? Não tem publicado, o próprio John Barney não escreve depois, como eu falei pra vocês, fica bem salteada e faz algumas participações posteriormente, mas ele inicia um trabalho incrível que durou mais 52 edições, e por curiosidade, as edições seguintes tinham a arte do Brian Hitch. Eu não lembro agora quem era o roteirista, mas a arte era do Brian Hitch. Porra, Brian Hitch que estava escrevendo e desenhando Liga da Justiça agora, achando que sabia o que estava fazendo. Com o desenho perdeu a qualidade, porque ele estava tendo que acumular a função de roteirista, que ele também, particularmente, acho que ele não manja muito de roteiro, não. Artista, ele é um grande artista quando ele tem tempo para desenhar. E aí ele acabou fazendo isso daí. O Barney brincava de desenhar e escrever histórias, mas outros tempos, tá? É um material, cara, realmente sensacional. No final a gente tem um ótimo apêndice nos extras aqui, que contam pra gente toda a história da Mulher Hulk, com algumas participações dela ao longo do tempo, contando toda a trajetória dela. E ainda tem também grandes momentos da Mulher Hulk, os 5 melhores momentos de tribunal dela, alguns extras mesmo, para falar um pouco sobre a revista. Material incrível, imperdível e impecável. Mulher Hulk é uma das edições mais divertidas, mais legais que você pode encontrar na edição da Salvati Capa Vermelha. Não é um material inédito, mas é um material bem raro, material com pouca probabilidade de ser relançado, tá? Uma edição de luxo, bonitinha, e que embora tenha esse, como eu disse, esse gostinho de quero mais, ainda assim é todo o trabalho do Barney inicial, tá? É todo o trabalho que deu origem a tudo isso. Então acho que é uma edição legal. Não é uma daquelas edições simplesmente é importante pro mundo dos quadrinhos, mas é uma merda. É divertida, é nostálgica, mas não, cara. Isso aqui é bom mesmo, tá? É pra você ler e falar, porra, li um quadrinho bacana, cara. Eu me diverti, gostei de ter gasto esse dinheiro. Foi um dinheiro bem gasto. Mulher Hulk, na minha opinião, é esse dinheiro bem gasto. Ainda mais porque tem 9 edições aqui dentro. Tem desde a origem dela até essa fase sensacional dela, do John Barney. Tá bom? Bom, então depois desse falatório todo, eu espero que o programa tenha sido útil, espero que você tenha curtido, espero que você tenha se divertido de verdade por aqui, tá? Então deixe seu like, deixe seu comentário aí, adorei o programa, achei horrível, o programa é gigante, né? Escreve aí embaixo, tá? Escreve aí e deixa o like, tá? Isso aqui é importante. Mas a ideia aqui é ser útil e fazer esse trabalho de conversar, cara. A ideia é bater um papo, a ideia é trocar uma ideia sobre a Mulher Hulk, tá? E sobre os quadrinhos como um todo, quando eu venho aqui fazer esses programas enormes. Beleza? Dá uma olhada lá no Facebook, no Twitter e no Instagram do Barba. E se você é novo aqui,
curtiu, se acostume que aqui é diferente mesmo. Aqui é desse jeito, tá bom? Espero que tenha curtido, então passe a acompanhar e volte mais vezes, participe aí, converse com a gente, tal, bata um papo que é bem legal, beleza? Aqui comigo, Rodrigo, mais um review gigantesco de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.